No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo chamado ressignificar. Ressignificar o que, Jenny? Ressignificar momentos do nosso passado que até hoje nos causam traumas emocionais e situações principalmente que aconteceram na nossa infância, com pessoas que amávamos, com pessoas que confiávamos, que nos disseram palavras talvez que até hoje estão na nossa mente, que tiveram atitudes conosco que até hoje nos impedem de avançar relacionamentos. Então são traumas que nós precisamos curar, porque senão a nossa vida hoje não flui, não conseguimos talvez um trabalho melhor porque temos medo, não conseguimos dar um passo a mais porque temos medo, porque não confiamos em nós mesmos, não cremos que vai dar certo, não conseguimos ter um relacionamento com alguém, um relacionamento amoroso porque somos inseguros. Tudo isso foi gerado lá atrás. E nós sabemos muitas vezes qual foi e quem foi o causador dessa situação, desse trauma. Na maioria das vezes são pessoas que nós extremamente amamos, confiamos e que as palavras daquela pessoa têm muito peso sobre nós. E nós pegamos aquilo como uma verdade. Então nós tentamos entender o porquê que aquela pessoa agiu ou falou aquilo para nós. Mas nós temos que entender uma coisa. É muito válido tentarmos entender o porquê nós agimos de certa maneira no nosso passado. É válido e é possível, mas não é possível você tentar entender a mente de uma outra pessoa. Por que ele agiu daquela maneira lá atrás? Por isso que se você ficar paralisado, tentando entender os teus traumas dessa maneira, tentando entender a cabeça das outras pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai ser possível e você não vai avançar na sua vida. Primeira coisa que você tem que fazer é entender que não é tudo sobre você, não é tudo sobre nós. Não é tudo que aconteceu na nossa vida era sobre nós. Porque quando envolve outras pessoas, é sobre todo mundo. Se aquela pessoa te magoou, te disse palavras duras, te machucou, não é sobre quem você era, é sobre quem essa pessoa era. Ela era daquele jeito, era a maneira dela responder, era a maneira dela agir, dela se expressar. Talvez ela não soube ser diferente, a maneira que ela foi criada. Então, quando você entende isso, você dá um novo significado para aquela situação que ocorreu. Você vai pensar assim, não, peraí, realmente, não é porque eu fiz alguma coisa de errado, mas é que aquela pessoa, ela era daquela maneira. E ela respondeu aquela situação que era tão simples de uma maneira tão agressiva, mas porque ela sabia ser agressiva, ela só sabia ser agressiva. Então não é sobre mim, é sobre aquela pessoa. E quando você entende isso, você se liberta dessa situação, desse peso de achar que você era culpado daquela reação. Não, você não é culpado daquela reação. Aquela reação era daquela pessoa, porque ela era daquela maneira. Então, se liberte dos seus traumas do passado, dos seus traumas emocionais, que não foram causados por sua culpa, foram causados por outra pessoa. E não foi você quem provocou, na maioria das vezes, aquela reação daquela pessoa. Se liberte, viva, não tenha medo de viver relacionamentos, não tenha medo de mudar de trabalho, não tenha medo de abrir seu próprio negócio, não se sinta mais inseguro. Você pode todas as coisas. Não fique achando que vai ser igual o que aconteceu ou que vai acontecer o que aquela pessoa disse sobre a sua vida, que aquilo não foi uma verdade. A verdade sobre a sua vida é você quem faz. É você quem faz a verdade sobre a sua vida, mas ninguém tem esse direito. Então dê um novo significado para os seus traumas. Perdoe aquelas pessoas. Eram elas e não você. Era quem elas sabiam ser e não você que causou aquilo. Se liberte, viva, não tenha medo, porque todo medo sobrevém sobre nós. Então tira esse medo do seu coração. Faça o que você tem que fazer sem medo. Liberte-se de todos os traumas do seu passado. Viva uma vida com asas, voe para onde você quiser voar. Você pode, você consegue.